o dono de materiais de construção, ele tem que parar de fazer isso aqui, a força do braço, e investir mais nisso aqui. Oportunidade não falta no mercado. O que mais tem é problema. Então, cada problema é uma oportunidade de solução. Só que não é porque eu tô vendendo e eu tenho dinheiro no caixa que o meu negócio tá bem. O que tá acontecendo naquele meio ali, naquele miolo? É isso aí, estamos aqui para mais um episódio do MateCast, o podcast do dono de materiais de construção, do dono e da dona, né? É bom deixarmos bem claro, sempre com assuntos bastante pertinentes para você que tem uma loja de materiais de construção, empresário, quer entender sobre gestão empresarial, vendas online, sempre com assuntos que fazem sentido para você. E hoje nós vamos falar sobre algo que é extremamente importante. Vamos falar sobre a importância de um bom contador em uma loja de materiais de construção. Então, fica ligado. Eu tenho certeza que você vai ficar conectado aqui com a gente, porque é um assunto que muitas das vezes é um tabu aí para muitos empresários, muitos donos de materiais de construção. Então, muito prazer. Eu sou o Thiago Vollinger e, como sempre, né, eu estou muito bem acompanhado aqui por ele, né, que é empresário e gestor da Rabelo Home Shop, uma loja com mais de 20 anos de experiência no varejo de materiais de construção, loja oficial do Mercado Livre, então também trabalho na parte online, né, então mais de 20 milhões faturados em 12 meses, e também o criador do método Meu Canhão de Vendas, está aparecendo até aqui na tela, que é a metodologia que tem ajudado aí diversos donos de materiais de construção a vender pela internet, é claro, eu estou falando dele, Helenay Rabelo. Como é que você está, Helenay? Eu tô maravilhoso, Thiago. Que maravilhoso. coisa linda. Muito empolgado. Hoje vai ser incrível, irmão. Vai. Hoje Com vai. certeza. Hoje vai. A nossa promessa é sempre trazer convidados de altíssimo nível. Isso, calibre. Esse calibre pesadíssimo e hoje não é diferente. Então, eu trouxe aqui, ó, até preparei minha cola aqui, porque... Olha o currículo. Exatamente. Até eu vou falar com o pessoal do estúdio aqui, alugar mais uma hora só pra falar o currículo do homem, porque é pesado o negócio, é extenso. Vamos lá, ó. Quem estiver vendo no 4G, segura. Segura, Vai cair a segura, internet, vai cair a internet. Olha só, são 12 anos na carreira tributária, atuando como consultor, palestrante, professor e contador. Experiência em planejamento tributário, consultoria tributária, reestruturação de negócios, planejamento estratégico, revisão e recuperação tributária, aplicação do conceito engenharia tributária, entre outros. 4 títulos de especialista em tributação e MBA em controladoria e finanças, 10 anos exclusivamente como diretor estratégico na Conta Vista, atuando especificamente nas matérias de planejamento tributário e estratégico em todos os clientes. São mais de 1.000 empresas impactadas apenas com os trabalhos de contabilidade consultiva. Tem mais. Já efetuou planejamento tributário em operações para quase todos os estados do Brasil, bem como em alguns países da América e da Europa. Atualmente tem sido dedicado quase que exclusivamente à formatação de estratégias junto aos seus clientes frente aos novos desafios tributários, bem como oportunidades de negócio que devem ser alcançados pelos mesmos desafios. E também eu fiquei sabendo recentemente, eu vou deixar para ele essa parte. eu acho que é melhor. É melhor. Lógico que eu tô falando do nosso convidado de hoje, Vinícius Carvalho. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Como é que você tá? Muito bem, cara. Prazer aí estar aqui, tá incrível. Como botou bem o currículo ali, né? Então, agora acabei de casar. Ai. Que Tá renovado. é mais a sorridente. novidade aí, né? Então, tipo, além de tudo isso aí, também é bom deixar claro que também sou empresário. Então, tipo, tudo que a gente tá conversando aqui de contabilidade, vai conversar sobre contabilidade, são coisas que eu aplico também no meu dia a dia. Então, Isso é importante. acho que Maravilha. não Muito importante falar é isso. muito importante. Já aproveita e manda um beijo aí pra Isso. Aí, ó, pra amada. beijo, né? Recém-casado é um negócio. Vai fazer um mês agora, né? Maravilha. Olha aí, gente. Então, beijo aí, Priscila. Show de bola. Show. É isso aí, gente. Então, primeiramente, para entender, já vou passar a palavra para você, Vinícius, mas eu quero entender do Helenay. Helenay, por que trazer o Vinícius aqui hoje? Por que do Vinícius hoje, Thiago? Vamos lá. O Marcelo Germano, que é um consultor, amigo nosso, já, né? Que me ajudou muito na minha Referência, trajetória. né? Já é referência no Brasil, me ajudou muito na trajetória, eu e meus irmãos de empresário. Ele tem várias frases, né, que impactam muito, mas uma delas ele falou pra gente que todo empresário, aí dono de materiais de construção, pra você, ó. Todo dono de materiais de construção, todo empresário precisa de um bom advogado, um bom corretor de imóveis e um bom contador. Com certeza. Precisa disso, tá? Não dá para negociar, né? É claro que o corretor de imóveis e o advogado a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Mas o bom contador, nós temos a oportunidade de hoje conversar com ele, né? Então, por que do Vinícius? O Vinícius ele é peça-chave, Thiagão, no nosso planejamento.
Ele é peça-chave no nosso crescimento. E cada dia a gente vê a importância de ter não só um bom contador, um ótimo contador. Porque eu acho que bom tem bastante, né, Vinícius? Mas ótimo é difícil. Tu entendeu? Então, tipo assim, quando a gente mudou de contabilidade, que é um tabu também, de mudar de contabilidade, uma contabilidade que já vem há anos, né? Contabilidade lá do começo da empresa, que geralmente é uma contabilidade para aquele momento. Depois, quando o cara cresce, já muda. Talvez a contabilidade não consegue comportar. Quando a gente fez essa mudança, Thiago, as coisas começaram a mudar lá na nossa empresa, né? Então, hoje, o Vinícius aqui, ele é peça fundamental em todo o nosso crescimento, o nosso planejamento estratégico, entendeu? Então, tipo assim, poxa, se deu certo, e como a nossa ideia é ajudar donos de materiais de construção de forma gratuita aqui, por que não trazer o Vinícius para dar uma luz para essa galera aí? Que eu vejo... E outra, Vinícius e Thiago, né? Thiago, a gente conversa bastante com vários donos de materiais de construção, e quando a gente pergunta, Vinícius, os principais desafios que eles têm na loja de materiais de construção deles, sempre tá lá a questão de tributo. Sempre. Não tem como... Cara, assim, ó, a gente conversa com gente lá do norte do país, lá do Nordeste, né? Do Centro-Sul. A gente conversa com gente do dono de materiais de construção do Brasil inteiro. Todos eles vão falar que um dos desafios, são vários, né? Sempre tem estoque, sempre tem financeiro, mas a parte de tributo, de contabilidade, sempre está inserida, né, Thiago? Com certeza. O Então pessoal é por isso... tem muita dor nessa parte, né? É por isso. E outra, né? A gente estava conversando ali nos bastidores. Pelo que eu tô vendo, esse não vai ser a primeira vez que o Vinícius vai vir aqui, não. Porque, cara, vai ter muito assunto para desenrolar e ajudar. Com certeza, com certeza. E assim, é bom finalmente trazer o Vinícius, porque assim, o Elinay sempre fala, uma coisa que virou a chave pra gente foi a troca da nossa contabilidade, foi o Vinícius, e o pessoal às vezes ouve Vinícius, não conhece a cara por trás aí desse nome, né? Legal. É importante trazer, porque realmente fez bastante sentido pra gente, ajudou muito, né? E ainda faz. Ainda faz, com certeza, e vai fazer, tem muita certeza disso, mas é bom pro dono de materiais de construção conhecer e entender, né? O quão importante é isso. Então, por isso esse tema, muito bem pensado. Por quê? Respondido, com certeza. Fechou, então. E assim, ó, para ajudar a gente a pautar essa conversa, a gente solicitou para donos de materiais de construção para eles enviarem suas dúvidas. Então, lógico, não deu para pegar todas, porque o pessoal participou bastante, o pessoal foi bem solícito, assim, né? Até porque o pessoal tem bastante dor nessa parte, tanto no Instagram, o Lenay colocou ali, como também entre os alunos do meu canhão de vendas. A gente colocou no grupo ali e já fica aqui já. Nós temos alunos. E é isso que eu ia falar. Já fica o convite para você, dono de materiais de construção, que quer vender na internet. Você, dono de materiais de construção, que quer aumentar o seu faturamento. Você que quer, de alguma forma, dar um giro, dar um fluxo no seu estoque parado. Ou quer dar simplesmente um alívio no caixa, dar aquele suspiro no financeiro. Comece a vender na internet. A gente tem o Meu Canhão de Vendas, que é uma plataforma que tem ajudado diversos donos de materiais de construção a alavancar aí na internet. Então, aqui nesse vídeo, na descrição, tem o link abaixo para você conhecer mais. Então, vai a fundo, tenho certeza que o mesmo resultado que muitos donos de materiais de construção estão tendo, você também pode ter na sua loja. Então, já fica a dica. E a comunidade está crescendo, né, Thiago? Exatamente, Cada mês a gente está vendo que a comunidade está crescendo. Com certeza, a gente está vendo, e foi justamente no grupo de suporte, Vinícius, que a gente tirou essas perguntas para pautar a nossa reunião hoje, porque a nossa ideia é, cara, a gente quer trazer um conteúdo que seja pertinente para a galera. Exatamente. Que o pessoal realmente, tipo, poxa, não adianta a gente vir aqui e falar de tecnicalidade, isso, aquilo e tal, sendo que não tá falando daquilo que o pessoal quer saber. Então, realmente, já quero começar e você explicar um pouquinho o que é o termo, a gente ouviu bastante, né? O termo engenharia tributária. Tá. A engenharia tributária, tipo, é um termo que eu utilizo muito no meu dia a dia, porque, tipo, é uma técnica. Vamos dizer, tipo, depois que tu formata bem o planejamento tributário de uma empresa, quer dizer, tipo, a gente pega e estrutura o caminho que a gente vai seguir, que existem vários, pode ser real, presumido, simples nacional, arbitrado em alguns casos. Então, depois que a gente faz a estruturação disso, a gente tem que fazer as práticas do dia a dia. Quer saber exatamente, tipo, como que eu posso maximizar melhor aqueles resultados. Engenharia tributária é isso, é a maximização do que a gente está pensando para o dia a dia. Que aí entra estratégia de compra, estratégia de preço, estratégia de promoção. Para quem vender, quando vender, eu preciso entender todo o meu cenário micro e macro para conseguir ter o melhor resultado tributário. Isso que tu trouxe, por exemplo, ali do canhão de vendas na internet, isso pode ser usado como engenharia tributária. Foi assim que a gente começou em muitos casos ali, conversando, porque tem um baita incentivo em quase todos os estados. Só tem que saber utilizar e mesclar junto com o teu negócio. Aí vou ter que me meter nessa conversa aí. Daí já começa o negócio fluir aqui, enfim. Mas, ô Thiago, você perguntou de engenharia tributária para ele, certo?
E é um termo que eu falo bastante com vários donos de materiais de construção, eles não têm a mínima ideia do que seria isso. E eu sei disso porque o Vinícius trouxe isso pra gente, né? Então, tipo assim, mas eu acho que antes de a gente já começar sobre engenharia tributária, ele falou, e realmente é peça fundamental. Cara, o meu canhão de venda só existe porque o Vinícius, há alguns anos atrás, plantou essa sementinha. Né? Claro que existe, a gente queria fazer algo a mais, né? Mas nosso planejamento tributário, né, Vinícius? Sim. Tinha lá sempre o assunto e-commerce. Ó, você tem uma possibilidade de fazer engenharia tributária lá na questão do e-commerce. Exatamente. Então o Vinícius ele vai jogando pra gente várias situações para redução de imposto, vamos dizer, de uma forma correta. Exatamente. Né, Vinícius? Aí, cara, ele sempre falava, toda reunião. Então, tipo assim, mas vamos pra gente falar, eu acredito que a engenharia tributária é um diferencial da Conta Vista, que é a empresa do Vinícius, que é um diferencial do trabalho dele, Thiago. Cara, qual é o principal diferencial, mano, da empresa de vocês? Porque, assim, é da água pro vinho, né? A gente percebeu essa diferença. Por quê? A maioria dos contadores no Brasil, que os donos de materiais de construção vão concordar comigo, os caras só mandam guia, Thiagão. E só mandam boleto, né? Daí os contadores só chegam no final do ano para entregar uma agenda para ti. Dono de materiais de construção, vê se seu contador faz isso hoje. Se ele faz isso hoje, cuida. Tu mal vê ele, ou só conversa ele no WhatsApp e olha lá, talvez nem é com ele, é com a equipe dele, né? Ele só manda guia, o contato que ele tem com a contabilidade só manda guia de imposto para pagar. E quando você vê ele, é no final do ano, né? Quando ele te dá uma agenda. E uma cidra. E uma cidra. Se o seu contador faz isso, cara, tem muito dinheiro na mesa. Tem. Tá, tipo assim, você tá impedindo de crescer, você não está crescendo. E pior, provavelmente, se você tem um contador, é um contador que não é um ótimo contador, você provavelmente está indo pro buraco. E nem sabe. Né? Então, o Vinícius, junto com a equipe dele, ele faz um trabalho diferenciado, né? Eu vou falar um que eu vejo como cliente, tá? A cada 3 meses, né, Vinícius? Isso. Nós temos uma reunião, Thiago. Uma reunião de alinhamento. Quando o Vinícius, a primeira vez que ele falou isso, tá de sacanagem. O cara vai vir 3 meses na nossa empresa fazer reunião. E o cara vai, velho. A cada 3 vezes. Agora eu falo, eu não consigo, eu e os meus irmãos, a gente não consegue viver a nossa jornada como empresário sem essa reunião, Thiago. Da É direcionamento, um alinhamento, cara. É uma loucura. A gente não consegue. Dá 3 meses. Cadê o Vinícius aqui? Né? Então, é um trabalho. Então, vamos explicar isso e o Vinícius, o diferencial pode ser, Thiago? Tá, até falando sobre esse diferencial, acho que é importante até para o dono de material de construção que está ouvindo a gente entender quais são os números mais importantes para eles Boa. avaliarem e o que mais dá direcionamento, né, nessas reuniões. Sim, sim. Assim, tipo, o conceito do escritório, o nosso slogan lá, né? A gente acredita muito que é um número muda o futuro. Olha aí. Então, tipo, esse é o slogan do escritório. E a gente tem lá como nossos valores justamente mudar o mundo para a contabilidade e a contabilidade para o mundo. Porque, tipo, tem aquela didática de que justamente o contador ele produz os números, os balanços, tudo, só que ali tem uma vida, tem uma empresa. E a gente percebe nisso que, tipo, falta de cuidado em olhar, pô, minha margem tá certa, tô com lucratividade ou não, eu atingi o máximo que eu posso de crescer ali, porque a gente consegue saber o número de vendas que teve, o número de ticket. Vou no IBGE, olha a população que eu tenho, que foi onde a gente começou a conversar lá com o Elenai, que é justamente, tipo, a gente já estava atingindo o máximo que eu podia crescer naquela região. Então, eu preciso... Como que eu consigo explorar isso? A contabilidade, quando tu comentou ali dos números que são importantes, a gente tem os números que são micro, que é do meu negócio, que é importante eu estar ciente disso, eu entender qual a margem bruta, a margem líquida, meu EBITDA, quanto que está indo o meu caixa, demonstrativo de fluxo de caixa, mas também olhar o macro. Tipo, todo mês o Estado publica boletins econômicos para dizer como é que está o setor. Então, como que eu estou indo nisso? Entendeu? Olha a diferença. Então, tipo, o setor está indo bem? Está indo mal? Está tendo a bolsa de empregos? Não está? Está em queda com relação ao faturamento, à indústria? Então, todo o setor macro do que está acontecendo pode impactar no meu negócio. Que foi o caso da pandemia, que impactou diretamente todos os materiais de construção, justamente porque muita gente teve que fechar as portas e teve que se reinventar. E aí, nisso é onde tu já tem que estar olhando, antecipando isso, olhando o que está acontecendo no meu entorno para tomar as estratégias. Então, tipo, acho que o que é importante um dono de materiais de construção olhar é, primeiro, olhe para dentro de casa, entenda os seus números, como é que está a margem do produto, curva ABC, o que eu estou vendendo, não estou vendendo, quanto tempo os produtos estão parados no estoque, e aí também olhar o meu entorno. O que
o mercado, os meus concorrentes e o que os meus clientes estão dizendo. Que aí, se eu entendo isso, aí eu consigo ter as estratégias certas. Foi mais ou menos com isso que a gente teve a ideia do e-commerce, né? Foi exatamente, porque a gente atingiu um platô ali justamente que eu não conseguia mais crescer naquela região. Ou a gente ia para uma nova unidade, que era vendo aquele que ponto. ele fala gente, ele já se coloca num negócio. É diferente, né, cara? É muito diferente É isso. justamente porque a gente sente que a gente é parte disso, Aí, ó. entendeu? Então, tipo, especificamente para mim, e eu falo isso também, acho que no nome da minha sócia, a Tainara e a Isabela, o que se torna gratificante é justamente tu ver como a gente consegue impactar pessoas e negócios. Então, tu vê pessoas mudando, tipo, que a gente tem o papel de educar. O contador, ele tem essa função. Então, se você tenha o seu contador ali, cobre ele, que ele apresente os números, porque ele tem esse papel de te educar e ensinar como fazer a leitura disso. E o papel que a gente tem quando a gente faz essa educação e tu vê a evolução. Então, quando a gente começou lá com o Elenai, a gente via eles fazendo reunião 9 horas da noite, acho que era, às vezes 8 horas da noite, porque não tinha horário disponível, porque eles estavam na operação. Ninguém estava cuidando do tático estratégico naquela Que época. loucura, né, mano? Era muito. Então, tipo, daí a gente vai fazendo esse papel de educação para, cara, vocês têm que estar um pouco mais focados aqui e lá embaixo tem que fluir. Claro, a gente só, como a Helena colocou, só a semente. Daí vai procurando outros parceiros, outras empresas, outros consultores. Tem que procurar ajuda externa para conseguir evoluir e estar seguindo. Tem que Entendeu? procurar ajuda externa. E outra, né? Não é só procurar ajuda externa, é procurar essa ajuda e aplicar o que a ajuda fala. Porque eu lembro assim, ó, até os colaboradores meio que reclamavam. Agora o outro lado, né, da moeda, o Thiago, né? Exatamente, Como eu era gerente de loja e daí, tipo, a gente tinha também os colaboradores ali e tal. Aí direto chegava ali na reunião ali com a equipe, ó, mudou tal coisa, nosso contador deu um direcionamento assim, 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 daí todo mundo, pô, esse contador aí, pô, muda tudo agora, tal, não sei o que, e daí lá na frente a gente viu o resultado. Então, tipo, a importância de você, além de pedir ajuda, é você aplicar. Então vamos lá, na importância, tem que ter um bom profissional para te ajudar, o dono de materiais de construção, né? Sim. A te dar clareza, ou seja, um bom contador, né? Um gestor de empresa para ajudar e tudo mais. Só que não adianta ter um bom parceiro. Tem muitos donos de materiais de construção que não tem um bom parceiro e nem vão atrás. Mas quando contrata, tem uma outra situação. Ele parece que deixa tudo na responsabilidade do cara. Exatamente. A virada de chave é o empresário. A gente costuma dizer assim, a gente Boa. não faz mágica. Bah. Tipo, a gente vai lá e, tipo, às vezes a gente vem com uma ideia, vem com um conceito de contabilidade, de pegar e, assim, realmente olhar o negócio diferente, só que a gente não faz mágica. Eu costumo dizer, a virada de chave é a empresa. É mudança de cultura, mudança de hábitos. Então, tipo, tem que ter transparência, mas quem vai arregaçar realmente a mão ali, vai fazer o negócio acontecer, é o empresário. E a gente tem muita gente, tipo, como tu colocou, todo mundo quer mudança, mas são poucos que praticam. Então, isso vai em tudo, de hábitos pequenos, desde ir para academia e tal, mas cuidando do negócio, muitos querem mudar o negócio, mas na hora de botar a mão na massa, realmente não tem a disposição ou coragem de fazer isso. Ou que querem é como tu terceirizar, botou. né? Querem terceirizar. A gente pega muitos casos, tipo, não, tô contador há 30 anos, é meu amigo, isso e aquilo. Como tá bom. Mas porque, tipo, o mercado há 30 anos atrás era outra coisa. Hoje o mercado é diferente. Então, tem muita gente que acha que fazendo o que fazia há 10, 15, 20 anos atrás, continua dando certo hoje. E mudou. É uma loucura tu querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Sim. Não tem como isso Não dar certo. Não dá certo. Loucura isso, cara. Hoje a gente faz reunião às 9 da noite, não? Não. Hoje, Qual é que é a nossa reunião? Que hora que é? hoje conseguimos fazer durante o horário de expediente. Pode ser de manhã, de tarde, a gente só Qualquer horário, né? Qualquer horário. Então, tipo, vocês, né, conseguiram alocar realmente dentro do tempo de vocês de produção um horário para aquela reunião estratégica, porque virou a prioridade. Antes ela não era, porque tinha cuidado da operação. E aí, consequentemente, trouxe qualidade de vida, que é aquilo que a gente falava. Tipo, pô, não era qualidade de vida vocês estarem de segunda a sexta escravos do negócio, entendeu? Escravos, refém, não conseguiam provavelmente ter férias, não conseguiam ter o tempo de qualidade com a família para conseguir estar focado naquilo ali, porque vocês tinham que estar pagando incêndio na operação e depois pensar em estratégia. Só que daí desgaste emocional, psicológico, tudo já ia pro saco, né? É aquela jogada, Vinícius. Nós, como empresário, a gente não tem que estar preocupado em como o negócio funciona, em sim como ele cresce. Exato. E antes, a gente era só preocupado como ele funciona. Hoje, Thiagão, nós temos um time que está preocupado em como o negócio funciona. E eu e meus irmãos, a gente está preocupado em como o negócio cresce. Exatamente. Entendeu? Isso mudou a nossa chave e aí a empresa cresce.
Exato. Não tem como não crescer desse jeito. Não tem, porque agora vocês têm... Primeiro, vocês dividiram bem entre vocês as responsabilidades, porque não é mais todo mundo fazendo tudo, isso é importante, tipo, principalmente em empresas familiares, a gente tem... Todo mundo faz tudo ao mesmo tempo. Divida. Tipo, como eu botei, eu sou empresário, então, tipo, todas as empresas que eu tenho, lá no escritório, por exemplo, na Conta Vista... Você tem quantas empresas hoje? Hoje, ativos são 4. Quatro empresas? Pensou pra falar, viu? O cara é empresário, hein? Isso é chique demais. O cara Cara, não é pensa. só contador. Quantas empresas tem? O cara para e pensa. Hoje tem 4 ativos. Não, mas já tive... tipo, a gente vai empresariando com alguma coisa, outra. Quando surge uma oportunidade, como eu disse, as oportunidades de negócio não surgem só para vocês. Surgem também para mim, para qualquer outra pessoa. E a gente tem que ficar de olho e explorar isso. Então, hoje, ativo, a gente tem 4 unidades de negócio. Eu, né? Mas o meu, vamos dizer, tipo, onde eu tô 100% dedicado hoje é na Conta Vista. Justamente pelo momento do mercado, pelo momento do que a gente tem do macro acontecendo, a reforma tributária. E aí a gente pega agora, trabalha em cima disso. Só que como que funciona em todos esses? Inclusive lá no escritório. Dividido bem as responsabilidades. Então, tipo, eu não sei o dia a dia do escritório, a operação, isso, porque meu foco é estratégia. Minha, da minha empresa e dos meus clientes. A Tainara é que faz o negócio acontecer lá, como a Isabela cuida de pessoas, cultura. Isso é uma coisa muito importante. Tipo, não adianta tu querer empurrar para o funcionário sem fazer com que ele compre realmente a ideia. Né? Então, muito do que a gente fala de planejamento... Isso a gente tem lá na Rabelo? Não? Sim, porra. A gente sempre fala dos cases que a gente tem. É um dos que a gente vê que melhor aplicaram isso. Porque, tipo... Comprar a ideia, o empresário comprar a ideia da mudança de contabilidade, de regime, de cultura, é fácil. Mas fazer o funcionário, tu já teve desse lado lá justamente, fazer o funcionário comprar essa ideia, isso é o que torna difícil o processo. Que massa. Entendeu? Você tocou em dois pontos bastante importantes. Primeiro, oportunidade. Tipo, onde muitos acabam vendo problema, né? Que é a parte contábil, a parte tributária, normalmente é um tabu pra galera. O pessoal acaba enxergando o problema, você viu uma solução. E também, tipo, dentro disso, você também acaba empreendendo também em outras áreas, outros setores. Então, oportunidade não falta no mercado. O que mais tem é problema. Então, cada problema é uma oportunidade de solução. Exatamente. Então, tipo, o que o pessoal precisa entender é que nós devemos ser empresários que solucionam problemas. Então, se tem bastante problema, maravilha, cara. É a mentalidade que muda, né, Thiago? Exatamente. Só que daí muitos optam por reclamar. Cara, Reclama. E aí o negócio não prospera, e não anda. E outro ponto importante, foco. Não, mas meu foco tá na Conta Vista, não sei o quê. Às vezes o cara quer fazer um monte, mas tem que botar o foco. Ah, eu quero iniciar algo novo. Bota foco nisso aí, então, que daí vai fazer crescer. É igual tem empresário que chega a falar com a gente, no dono de material, não, mas eu quero vender no Mercado Livre, eu quero vender na Shopee, eu quero vender na Amazon, eu quero vender na Magalu, eu quero ter site próprio. Vai dar certo isso? E botar uma filial. E botar uma filial e ainda tem a loja física dele. Não, porque ele precisa vender mais. Mano, não vai dar certo isso aí. Né? Foca primeiro em um. Faz o bem feito em um. O que eu vejo, Vinícius... Cara, é importante diversificar, mas que engraçado, né? O papo vai indo, né? gradual. Pô, ele é contador, cara. Era pra falar um negócio mais técnico, né? Mas é porque tá no assunto, né? Sim. Cara, desculpa, dono de materiais de construção, eu vou falar isso com muito carinho. Muito carinho. Mas o que eu vejo, Vinícius, assim, ó. O cara vai lá e abre uma loja. O cara não tem a loja toda organizada. Não tem, né? Muitas vezes o cara sonega um pouquinho de imposto, pode falar sobre isso, não faz um trabalho bem feito, de gestão de estoque, gestão de finança. Sabe o que ele faz, Vinícius? Ele vai lá e bota uma outra filial, pô. No outro bairro. Cara, ele não tem um negócio 100% na mão feito e já quer abrir um outro. em vez de resolver o problema, ele multiplica o problema. Isso. Olha a mentalidade do cara. E tem gente que ainda bota a terceira. Eu conheço muita gente assim. E o cara vive naquele limbo assim, ó. E o cara... Tu tem um bom contador? Tu faz reunião com o contador pra ver... nem a pau. Mas ele vai fazendo assim, essa loucura. Não tem um foco, como o Thiago falou ali. Mas ele ganha uma agenda. Quê? Mas ele ganha uma agenda do contador. Ah, ele ganha uma agenda do contador. Mas tipo assim, cara, mas daí vai virando uma bola de neve, o cara fica escravo, o cara nunca vai ter paz. E ele vai crescer de uma forma não organizada, né, Vinícius? Sim. Né? Não organizada é que daí, cara, tributariamente vai dar problema lá na frente, a empresa não vai prosperar, vai ser um limbo pra depois o cara sair daquilo ali. Ele não consegue fazer a sucessão depois. Tipo, ele sempre Mas ele nem vai se ficar preocupa com refém. sucessão. Não, mas é que é um cuidado que tem que ter, porque, tipo, a gente é finito, a empresa é infinita. Então, tipo... Repete. A pessoa física, nós somos finitos. A empresa é infinita. Então, a gente tem que Caraca, trabalhar mano. com isso, a perpetuidade do negócio.
E justamente, tipo, Que como loucura. esse empresário, esse dono de material de construção, ele cuida justamente de duas pontas. Mas ele esquece do meio. Qual é a ponta? Faturamento, tô vendendo e tem dinheiro no caixa. Só que não é porque eu tô vendendo e eu tenho dinheiro no caixa que o meu negócio tá bem. O que tá acontecendo naquele meio ali, naquele miolo? Minha margem tá certa? Meus prazos estão certos? Tipo, às vezes a gente pega donos de materiais de construção que estão ali vendendo em 12 vezes, 10 vezes. Só que eu não tenho um capital de giro. Era a nossa realidade, pro né? banco. Ai, E meu aí Deus, não. eu preciso de capital de giro Bah, que para pegar aquilo lá, daí é o cheque especial, tudo, e vou colocando. Vocês tinham essa realidade, mas tinham capital próprio. Só que daquele ponto, nunca via o caixa despontando junto com o faturamento. Trabalhava com uma margem baixa. Baixa. Então, tipo, a gente começou a reformular isso. Então, a ideia que se tem com relação a esse empresário que está nesse ponto, dono de materiais de construção, é olhe para o meio. Entenda, tipo, curva ABC, o que eu tô vendendo, o que eu não tô nem sabe o que é vendendo. curva ABC, Vinícius. A maioria, velho. Isso é uma realidade. E assim, ó, é que aí entra o papel do contador. O que eu quero O dizer contador ensina curva ABC? não é responsabilidade, é importante citar isso. Não é responsabilidade do contador. O contador, ele não tem a responsabilidade sobre isso. Mas um bom contador, que aí ele entende com relação aos números que vão estar colocando, tem um papel de educar. Porque, tipo, se eu recebo esses dados, eu posso fazer a leitura dele. Então, quer dizer, quando a gente recebe os dados lá, a gente sabe o que tu está vendendo e o que tu não está vendendo. Óbvio que eu não tenho experiência para dizer, vamos vender, fazer uma promoção de areia. Aham. Cara, não sei se vai funcionar porque eu não estou no dia a dia. Ele não conhece o cliente, talvez, né? Exatamente. Mas se eu sei que é um produto tem uma incidência tributária que é mais benéfica. Se eu sei que é um produto de alto giro, que está na curva A, tem uma margem boa, e eu consigo trabalhar em cima daquilo, eu posso montar uma estratégia que entre engenharia tributária e estratégia comercial para estar alavancando aquilo. Então, é importante que se olhe esse meio. Entenda o que eu estou vendendo, quem são os meus clientes, que é importante, quais são as margens que a gente está aplicando ali, margem bruta, margem líquida, o EBITDA do meu negócio. Então, tipo, peça pelo menos ali uma DRE. Ele E nem aí? sabe o que é DRE, irmão. E aí começa o problema, porque se eu não sei disso, aí significa que eu não estou conseguindo gerenciar. Só que aquele ponto, não adianta pedir isso pro contador, sendo que eu também não abasteço o meu contador. De novo, Ai, ai, ai. o contador não faz mágica. Então, não é, às vezes tu pode estar sim com um bom contador do teu lado, um cara que tá disposto a te ajudar, mas tu não dá munição para ele te ajudar. É um desafio no teu dia a dia, o Muito. contador não abrir número? Muito. A gente tem, não é contador, às vezes o Ou, empresário... perdão, um empresário, o dono de material de construção não abrir número? Não é nem questão de abrir, é não ter, né? É Os que números não surgem, não brotam do nada, Isso, né? é que são duas situações. A gente tem empresários que estão naquela situação que tem um medo de expor, que aí você criou um mito em cima disso, uma mística, dizendo que se o contador não sabe, a receita não sabe. Ai, ai, E ai. aí, então, automaticamente os números não chegam. Daí é uma questão de novo, de mudar a cultura. Esse é o papel do contador. E explicar e dizer, cara, tu só vai ajudar a tua empresa se tu me abastecer com relação a isso. Se tu não abastecer, tu só tá atrapalhando, entendeu? E o outro é justamente pela questão de falta de percepção, que a gente tem assim, tipo, acha que mandar pro contador é as notas, os boletos e tal, mas esquece de pequenas coisas no dia a dia. Sabe aquele pedreiro que foi fazer a pintura ou a reforma ali na frente, gastou 100 pila, tirou 100 pila do caixa? Cara, preciso saber. Inclusive, eu tenho que mandar pro teu time, eu tenho que mandar hoje. Eu lembrei agora. Eu tenho que mandar um relatório lá, no nosso extrato e algumas coisas, o pessoal lá do teu time, ó, por que teve essas... A gente precisa saber dessa movimentação. O que aconteceu? Por que foi feito isso? Olha aqui. E, cara, eu vou ter que pegar... Não tem essa de ficar escondendo, Tiagão. Eu vou ter que Tem que falar. abrir. Esse aqui a gente fez essa transferência por causa disso. Esse aqui... Porque a gente precisa tirar nossa DRE, a gente tira nosso balanço patrimonial, que a gente precisa... com isso, eu consigo abrir outros negócios. Exatamente. Eu preciso desse documento na mão, eu preciso desse documento na mão pra a gente abrir uma outra frente, Thiago. Exatamente. Entendeu? E Essa- pra isso a contabilidade me pediu, eu vou ter que falar, Eu não tenho que ficar escondendo o número, Isso. Thiago. Ô, Vinícius, não dá, velho. Exato, e é justamente isso. Essa informação ela tem duas frentes que são de importância, né? Primeiro, tributário, pelo planejamento Sim. que a gente botou. Então, tipo, essa transparência, receber o dado, saber aonde aplicar, Transparência. ela vai conseguir ajudar a aplicar da melhor forma para ter a melhor eficiência tributária. Show. E o segundo é justamente para entender o que está acontecendo no negócio. A gente se depara muito com negócios onde a gente tem um negócio que tem uma margem que não supre a necessidade do sócio. Então, o sócio custa mais caro do que a empresa pode dar. Ele sangra o negócio.
ele sangra. E aí é onde vai lá, tipo, o que eu vou fazer para conseguir tirar o dinheiro que eu preciso? Vou tirando, deixo de pagar o imposto, Meu só nego Jesus. aqui. Então, quer dizer, tipo, vai quebrando o negócio aos poucos, e aí vai endividando a empresa, botando no risco, um passivo oculto, às vezes, que só vai lá na frente poder, não posso garantir que vai acontecer um problema, mas naturalmente, pelo processo como a gente está de informatização, da fiscalização, a gente vem com um processo de fiscalização educativa, os estados aplicando muito isso, então quero dizer, tipo, esse processo só está fazendo com que o cerco vai fechando cada Não vez tem mais. como fugir mais, né, ô Vinícius? Já que... desculpa, Pode falar. Não, já que a gente entrou nesse assunto, acho que é importante, dono de material de construção, agora o Vinícius vai ensinar a sonegar da forma mais... Não. Não, mas essa é até uma pergunta que eu achei genial, que o pessoal trouxe e que eu acho que faz bastante sentido pro momento. Por que tantos lojistas acham que precisa sonegar para ter resultado? E onde mora o lucro na operação de quem não sonega? Boa, essa pergunta eu achei incrível. Genial, achei... É importante a gente passar isso pro Claro. pessoal. O cara Porque que o pessoal, não, eu perguntou preciso isso- sonegar para lucrar. Mas é justamente, por que eu preciso sonegar para alugar? Porque eu não consigo visualizar onde está meu lucro. Aí. Então, eu quero dizer, aí eu culpo o imposto. Que a maioria dos empresários vão lá, tipo... Primeiro, não é mentira que a gente tem uma alta carga tributária no Brasil. Realmente. É alta. E a gente... O problema, Uma das maiores do mundo, né? uma das maiores do mundo. E o problema do Brasil é que a gente não tem um retorno. A gente está tendo algum retorno agora, principalmente em Santa Catarina. Mas com relação a serviços de qualidade de volta para a população, né? Só que a gente não tem um retorno com relação a isso. Então, tipo, acaba daí gerando um custo que é perceptível no bolso e dá a sensibilidade. Só que, por que eu culpo o imposto? Primeiro, eu não tenho gestão, não tenho planejamento, e aí eu não tenho transparência para entender como é que está indo o meu lucro. Então, quer dizer, tipo, daí eu digo, é mais fácil eu deixar de declarar, porque eu vou tirar essa conta do bolso e eu boto no meu outro bolso. Só que, às vezes, ali não é o problema. Às vezes, tu sonegar, está no simples, real, presumido, não vai mudar nada porque o teu problema está em prazo. Às vezes, tipo, tu tá pagando em 15 dias o teu fornecedor, deixando 4 meses o produto ali na prateleira e vendendo em 12 vezes, pagando 8%, 9% de antecipação. Entendeu? Posso dar um exemplo disso? Na época de loja física, a gente tinha aquela ideia que pra gente ter um preço melhor, Thiago, a gente tinha que comprar do fornecedor à vista, ô Vinícius. Que a gente ganhava 1% de desconto, 1,5%. Daí a gente vai lá e a gente comprava do fornecedor à vista. Beleza? Uhum. Só que a gente pegava e vendia esse produto no fiado, Vinícius. E às vezes era 15 dias, pelo menos a notinha era 15 dias ou 30. Então só aí, eu já tirei o dinheiro do caixa, saiu à vista e já ficou um negócio assim ruim pra mim, um fluxo de caixa, porque ficou em 15 e 30. Só que tem muito cliente que não paga 15 e 30. Ele deixa vencer a fatura do material de construção. Porque quando a gente sabe que a população brasileira ela é endividada. Sim. E quando chega no final do mês, ela compra, né? O cara compra. E olha, a fatura da água, da luz e da tua loja de material de construção e da comida, qual que ela vai pagar primeiro? Em dois materiais de construção. Ele, óbvio, ele vai ver em comida, supermercado, primeiro, né? Água e luz. Os outros ficam para trás. E o dono de materiais fica. Então, ficava, às vezes a nota era para ser em 30, Thiago. Ficava em 60. E daí, cara, esse dinheiro que eu paguei à vista para retornar em 60 dias. E 60 dias tu vendeu no mesmo dia. Tem um tempo que ele ficou na prateleira ainda. Que daí, que é o tempo da prateleira, que o pessoal nem olha também, né? Nem olha, Isso é o então prazo. CMV? Não, isso é prazo médio de estoque. Prazo médio de estoque, olha que loucura. Então, eu quero dizer, tipo, às vezes, volta ali, tipo... um PME, né? Exatamente. Daí, quer dizer, tipo, às vezes eu tô ali deixando 30 dias, 60 dias na prateleira. Então, quer dizer, O dinheiro comprei foi- à vista, demorei 60 dias para vender e mais 30 para receber. Deu quanto? 90. Deu 90 dias de ciclo. Eu Entendeu? tô sendo um banco, eu tô emprestando dinheiro, Vinícius. Exatamente. E às por vezes... Na lógica e é aí, isso, né? aí é onde tá o teu lucro. E aí, por isso que é mais fácil de sonegar. Porque daí, tipo, tu tira o Caraca, dinheiro... mano. Então, quer dizer, tipo... Porque você não tem gestão. Exatamente. Então, por que muita gente opta por estar indo para o caminho da sonegação, ali realmente está colocando? Porque não tem essa visualização sobre entender como é que está o meu negócio. Entender. Primeiro, quais são as margens que eu tenho? Que é isso de novo. A gente está sendo aqui redundante, né? Olha a DRE. Olha a DRE. Não é tipo pegar uma DRE só com os números básicos, contadora pura que é folha, imposto, tudo. Não. Dê munição para ele. Pegue o teu contador realmente e mande todos os dados que são para que ele consiga contabilizar e visualize para entender. Eu tenho lucro ou não?
Esse é o principal. E se o contador não quer fazer isso, troque de contador. Aí sim, tem aquele, de novo, volta naquilo lá. Procure sempre um bom profissional. Existem vários contadores que são bons e aí cada um tem um conceito diferente. A gente tem esse conceito de ser um pouco mais consultivo, que é a minha área aqui. Tipo, eu sou contador de formação, tenho especializações na área tributária, só que eu gosto de brincar muito sobre isso, estratégia de mercado. Tipo, cara, vamos crescer, porque a minha ideia é pegar uma empresa que esteja aqui e fazer com que chegue um pouco mais acima. Só que aí é um pouco do nosso perfil do escritório. Mas às vezes nem sempre a gente se depara muito com isso que não é o que condiz para aquela empresa, para aquele cliente. E existem vários contadores que são bons no mercado. Então procurem cercar um profissional assim, que pelo menos te abasteça com números. E aí depois entra o papel de tu aprender a ler eles. E aí tu começa a gestão fazer dele, né? a gestão. Que aí ali é onde mora o problema. Que às vezes eu tô olhando, tipo, pô, eu tô com uma carga tributária alta, ok, e eu não tô tendo lucro. Então, como que eu maximizo o meu resultado tributário? Daí entra planejamento, entra engenharia tributária, às vezes recuperação de créditos, porque a gente vive um cenário que é, primeiro que o contador, como ele tem um trabalho muito massivo, trabalha com dados e cada produto tem uma característica tributária diferente, às vezes passa uma questão despercebida e paga-se um tributo a mais. Muitas vezes culpa do contador e outras não. Aí é uma questão de entender o negócio. E outro ponto é, toda hora muda alguma situação na legislação e principalmente nos tribunais superiores, dando direito para trás. Então vamos botar assim, tipo, uma coisa que a gente sempre conversa lá, que é nas nossas apresentações, que é o de contencioso tributário, a gente discute. Tipo, a gente já vinha conversando há um tempo sobre a questão de energia elétrica lá, dizendo, durante anos a energia elétrica era considerado supérfluo aqui nos estados, pagando a alíquota majorada. Cara, tu consegue imaginar hoje a vida de uma empresa, ou até a vida em casa, sem energia elétrica, para ser considerado supérfluo? Então, isso fez com que lá no Supremo decidisse que não fosse. Quanto que isso reduziu? Ali a gente está falando de reduzir aqui em Santa Catarina de 25 para 17. Nossa, E tu pode pedir isso dos últimos 5 anos ali. Claro, eles modularam o efeito lá a partir de um ano específico, de um mês específico, não me recordo agora qual que é, mas daquele período que foi modulado para cá, se ainda continua vendo no 25, eu tenho direito a pedir. Assim como tem várias outras oportunidades. Então, eu tenho que estar de olho com relação, de novo, ao macro. O que está acontecendo? Então, a falta do empresário que está nesse cenário de vou sonegar, eu vou seguir esse caminho que é o mais fácil, é justamente porque eu não estou olhando o meu negócio e o mercado. Até porque eu busquei rápido aqui, eu já vi essa imagem uma vez, só que eu vou botar na tela pro pessoal, pedir pro pessoal da edição colocar, pessoal da edição. Essa imagem aqui é o livro de leis tributárias do Brasil. O cara escreveu, tem o peso de 3 rinocerontes. É muita coisa. E assim, ó, não é, o problema é igual. E o problema não é esse ainda. O problema é assim, tipo, além de ser extenso, tipo, eu sou tributarista, contador de formação, mas tributarista, e não sei nem 1/3 do que se tem ainda de legislação. Imagina. Entendeu? Falou. Porque, tipo, tem coisas muito específicas, a gente se depara, tipo, vamos abrir um negócio numa cidade lá do interior de Minas Gerais. Então, vou ter que dar uma olhada especificamente sobre aquilo. Então, tipo, porque muda. Não, muda simplesmente muito. o cara chega e abre o negócio, tá nem aí. Tu tem que olhar. Às vezes, tipo, para onde eu vou determina muito de como que é o meu modelo de negócio. Então, se eu tenho... Se você é empresário, né, tá ali com relação ao ponto de eu vou abrir um negócio, é importante olhar primeiro as legislações daquela região e do meu negócio. Agora, se eu tenho um negócio já constituído, aí é difícil eu mudar, levantar acampamento e ir para outro lugar, né? Qualquer negócio, pode ser Qualquer físico, negócio. como online, qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai mudar alguma coisa na tua empresa, vê o que tem de, sei lá, legislação, alguma coisa assim, no tipo isso. Aqui no meu, por exemplo, eu fiz uma mudança de cidade que me deu uma redução de 35% nos impostos. Como é que é? De cidade? De cidade. Cidade? Saí de uma e fui para outra. Quantos por cento? 35% na nossa carga tributária. Meu Deus. E quanto você já reduziu nossa carga tributária em várias coisas? Várias? Normal. Ali mais de quantos? acho que hoje deve estar ali Rabelo. mais de 30, 30, Quem já 35. reduziu de carga tributária na nossa empresa, né? De carga tributária. Porque Só justamente, fazendo engenharia tributária. só fazendo planejamento primeiro e depois aplicando engenharia tributária. Bah. Entendeu? Vale a pena ou não vale a pena ter um ótimo contador? Aí é vocês que têm que dizer se... Então tá, vale muito a pena ter um ótimo contador. 30% de economia de tributo, legal. Legal. De forma legal. Exatamente. E o ponto não é só a economia. Tipo assim, tipo, Platô, a gente foca muito em a questão de economia, mas
onde vocês estavam, que é aquele ponto lá, de novo, o que eu pegava da população no IBGE e hoje qual é a população que tu atinge. Nossa. A gente saiu de uma questão de um bairro, que era aquela situação que a gente atingia um bairro que... uma parte do bairro só, né? O bairro ele é extenso, mas tu pegava uma parte dele e hoje tu tem o Brasil à disposição justamente com o trabalho que tu tem no mercado online. Isso eu acho incrível, que uma vez eu entrei na sala, eles estavam em reunião com o Vinícius, eu olhei na tela assim, tipo, BI aberto ali e tal, tipo, pô, o cara trouxe dados no BI, pô, o negócio é diferente, não conhecia, né? O negócio é diferenciado, né? Pô, bacana e tal. Aí o Lenai trouxe depois um número, não, a gente já abrange tanto por cento do nosso bairro e tal, deu, tipo, tu tem esse número? Tem, o Vinícius trouxe pra gente. Eu, caramba, mano. O Vinícius trouxe uma vez qual era a porcentagem de CO2 que a gente emitiu em algum determinado período. Olha que loucura, mano. Que daí é o balanço ambiental. Balança ambiental. Olha só. Olha É porque, só. tipo, tem alguns incentivos que a gente entra, principalmente a gente tá entrando agora sobre lei de crédito de carbono Sim. e tal. Então, tipo, é o futuro. Por isso que eu digo, olhar o macro. Então, no futuro não muito distante, já é uma realidade hoje, mas no futuro não muito distante, empresas que estejam ecologicamente, numa lei positiva, verde, eu vou ter incentivos para isso. Então, já começar a ter uma visão sobre o que está acontecendo, eu vou estar colocando. Tipo, aqui a gente tem em Santa Catarina a Lei da Cultura, que é o PIC. Que aí eu posso tirar uma parte do meu imposto ali, às vezes para destinar para um artista local, uma biblioteca, alguma coisa. Cara, tu não ia ver, é um dinheiro que tu já ia dar pro governo, entendeu? E tu investe no teu marketing, por exemplo. E é marketing, exatamente, porque tu tá ajudando, às vezes, uma biblioteca, um artista local, alguma coisa que ele vai se sensibilizar com aquilo. Inclusive, É a um gente tem que marketing retomar direto. esse assunto, né? A gente tem que retomar. E, Thiago, tem como voltar naquela pergunta daquele dono de materiais de construção, na questão da sonegação? A segunda pergunta dele foi o quê? Eu ia falar justamente sobre onde mora o lucro na operação de quem não sonega. Porque assim, ó, ele falou uma questão até ambiental. Sou dono de material de construção, não me preocupo com questão ambiental, não me preocupo com cultura, não... Isso impacta no seu bolso. Claro que impacta. Mas tem uma situação que eu vejo muito que a galera não olha, tá? Que é o quê? A maioria dos donos de materiais de construção, Vinícius, eles olham pro lucro dessa forma, tá? Comprei um produto por 50, vendi por 100. Tô com 100% de margem. É isso que eles olham. E tá errado. Primeiro que tá errada a precificação. Ou seja, ele só olha pro lucro, Vinícius e Thiago, no quanto que ele compra e quanto que ele vende. Só aí já é um erro. Pode falar. Tem uma pergunta sobre isso. O pessoal perguntou, como fazer a apuração correta do lucro gerencial de uma empresa? Olha só. Só que vamos responder essa, mas vamos também. Só que ele esquece que que o cara pode lucrar fazendo um trabalho dele de dono com os fornecedores, fazendo um trabalho de, cara, tratar melhor, ter um relacionamento com seus fornecedores de uma forma diferente, aonde eles podem te dar desconto. Se eles não te der desconto, eles vão te dar bonificação. Se eles não tiver de bonificação, tu pode negociar prazos melhores. O lucro mora aí também, né? Outra coisa que ele não gerencia, o lucro mora também tu fazer gerenciar as despesas. Porque se você não gerencia as despesas, você não vai ter lucro. O lucro também mora no gerenciamento das pessoas, dos seus colaboradores, porque eu fiz um cálculo uma vez, se um colaborador ficar 15 minutos no celular durante o dia, eu fiz um cálculo com todos os nossos colaboradores, a gente ia perder 2 dias no mês. Então, o teu lucro tá também sobre o gerenciamento de processos e pessoas. Isso mesmo. Né? O teu lucro, cara, ali tá sobre a gestão de tributos que ninguém olha. Se você fala, ó, acabamos de falar, nós conseguimos reduzir quase 30%. O teu lucro mora aí. Então, tipo assim, para responder esse dono de materiais de construção, o lucro de uma empresa não está só em tributo. Não. Então, o segredo está muito mais na gestão como um todo de um negócio do que apenas, o Vinícius falou muito bem, né? Apenas no tributo. É muito fácil cobrar o governo. Isso. É muito fácil eu colocar a culpa no governo de uma responsabilidade que eu não estou fazendo como empresário. O tributo, ele é consequência do meu negócio, entendeu? Tipo, porque é uma coisa que é inevitável. Não só no Brasil. Todo lugar do mundo tem tributos. A gente tem O Brasil um pouquinho mais pesado. Um pouquinho mais, mas dá para te gerenciar e encontrar. Tipo, a vantagem de ter uma legislação tão extensa que tem as oportunidades. Só que é justamente nesse exemplo de 100. Eu tenho 50 de lucro e 50 de custo. Então, eu preciso abrir justamente isso. Que é justamente, tipo, esse custo de 50, o que eu tenho? Muitos empresários, donos de materiais de construção, têm, às vezes, um negócio estabelecido, como era o caso de vocês, no imóvel próprio, mas não computa o aluguel daquilo ali. Porque, tipo, é meu mesmo, então eu não vou cobrar. E eu preciso computar isso na formação. Porque se o meu negócio crescer a ponto de eu precisar sair dali, eu vou começar a pagar um aluguel.
Que loucura. E né? aí, se eu antes não estava prevendo no meu preço um custo de aluguel na formação de preço, agora eu vou ter que prever. E aí, isso muda completamente a precificação. Então, tipo, às vezes, na hora da formação do preço, a gente despreza pequenos detalhes com relação à ineficiência dos funcionários, justamente tipo, pô, como é que tá indo a reposição na prateleira? Uma mercadoria mal exposta não é vendida. Relacionamento com o fornecedor, trazer o fornecedor para perto, justamente dizer, cara, eu vou te dar uma exposição maior do teu produto. Às vezes a gente tem 6, 7, 8 fornecedores do mesmo item, sendo que tem um giro baixo, a gente pode ter 1 ou 2 fidelizados para conseguir ter um preço melhor. Então, o lucro, ele tá no detalhe. Então, eu preciso entender justamente... Repete isso, o lucro tá onde? No detalhe. O lucro, ele tá no detalhe. E se a gente negligencia esse detalhe? Aí significa que eu tô negligenciando o meu lucro. Então, eu quero dizer, tipo, eu preciso entender sempre aqui qual é a importância da contabilidade. O contador, ele tá como um médico pra gente. E a DRE, o balanço, é o raio-x de como está o meu negócio. Fluxo de caixa. Então, tipo, em cima disso que eu vou conseguir estar indo direcionar o que eu vou fazer, as ações. O planejamento, ele sai em cima disso. Então, eu preciso entender a importância do contador, a importância das ferramentas que o contador dispõe para te dar em cima disso. Se eu não tenho esse cuidado, se eu não olho, é como eu passar uma vida inteira sem ir no médico. Nossa, mãe. Então, é pesado. Essa analogia aí doeu. Mano, 1 hora é pouco aqui, Thiago. Pois é, Vamos cara, eu botar 2 horas? tô olhando o Tem que relógio botar aqui. 2 horas de podcast? 3? Não, mas assim, ó, vai mudar um pouquinho o assunto, mas é uma pergunta que o pessoal realmente faz muito. O que analisar além do faturamento para considerar a troca de regime tributário? É como a gente colocou, faturamento é uma ponta, é uma fatia do bolo. Só que muita gente olha, tipo assim, vou trocar de regime, tô no simples, eu quero ir pro lucro real. E aí a gente precisa olhar uma série de outras coisas. Qual é a margem que eu tenho? Tipo, porque o lucro real, como o nome diz, eu pago sobre o lucro, nos tributos diretos. Os indiretos, eles incidem sobre a operação, né? Mas então eu preciso entender qual é a margem que eu tenho, quais são os produtos que eu estou vendendo, quem são os meus clientes. Meus fornecedores, é muito bom eu entender, porque às vezes eu tenho fornecedores que eu estou comprando de distribuidor, atravessador, e ele tem um incentivo de redução, ou é produto importado. Isso fora do Simples Nacional vai ter um peso. Então eu preciso entender, antes de fazer uma troca de regime, tudo isso, principalmente custo de pessoas, custo de processo, o que é custo, o que é despesa. Porque daí a gente fala aqui, tipo, alguma questão de crédito tributário, custos, a gente tem um crédito um pouco maior, despesas. Entrar na questão de essencialidade, aquilo que é essencial para o meu negócio, aí amplia. Então, quer dizer, quando a gente for pensar em troca de regime tributário, eu preciso entender o negócio. E aí eu vou estar colocando em cima disso. Porque muda completamente como se calcula. Simples, quanto mais tu vende, mais tu paga. Ponto. Então, independente se eu tenho lucro ou não. Lucro real, quanto mais o lucro, mais eu pago. E aí depende, se eu tenho um negócio que é altamente lucrativo, talvez não venha a ser interessante. O presumido, ele é um simples, um pouco melhorado ali com relação ao que vou pagar sobre faturamento. Também, na maioria dos tributos, só que em alíquotas fixas. Então, daí, pode ser que para um negócio venha a ser melhor. Mas pela realidade, que daí a gente entra de novo, o macro. Realidade econômica, inflação, os custos subindo. Então, vocês no ramo, vocês percebem que passa ano, principalmente pós-pandemia, os custos de materiais de construção subiram e a gente não consegue repassar isso para o consumidor. Não é nem Então, passando, né? Às vezes é de mês em mês. Às vezes. Exatamente. Dólar subindo, porque muita coisa vem de fora. Então, quero dizer, tudo isso impacta numa estrutura de custos, que diminui lucratividade. Então, o momento econômico em que a gente vive, ele diz muito também sobre que regime eu vou aplicar, porque não é uma coisa fixa. A gente está hoje no lucro real, mas pode ser que de repente tenha ser interessante no ano que vem estar no presumido. Pode ser. Claro, se comportar de Não é um acordo com a negócio para a estrutura vida de negócio. inteira, então. Não é para a vida inteira. Então, tipo, depende muito do meu momento econômico e do momento econômico em que a gente vive. E aí, se é um momento de investimento, se é um momento de retirada de lucros. Então eu sempre tenho que olhar como que está a minha situação financeira e o mercado em si. Então, o dono Entendeu? de material de construção, ele nunca pode ter aquela situação. Comecei e vou ficar assim para a vida inteira. Não, tem que, pelo contrário, eu tenho que mudar, tipo, eu comecei, tô assim, e agora o que eu vou fazer no próximo ano, daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 5 Então, anos? ele tem que ter essa visão de longo prazo, de médio prazo e de pequeno prazo. Curto, médio e longo prazo. Tem que ter. Até para ele ter previsibilidade, né? Previsibilidade. Coisa horrível você tá sem E se o previsibilidade. cara fica a vida inteira, 5 anos, 10 anos, do mesmo jeito?
É que daí é aquele ponto, eu fico a vida inteira pagando uma carga tributária que não é barata e sem conseguir maximizar. E daí não cresce. Não cresce. Platô. Então, platô, porque é aquele ponto, tipo, às vezes eu tô numa oportunidade de conseguir explorar um benefício, tipo, vamos pensar aqui, tem alguns incentivos para fabricação ou importação, como a gente já conversou. E às vezes eu posso montar uma estrutura ali que é simples, é prática, que vai me dar aquele benefício. Então eu preciso entender que, tipo, do meu negócio, eu consigo ramificar ele em vários outros subnegócios. E aí eu consigo estar explorando comercialmente isso, fazer um negócio de fato, porque o Código Tributário trata isso, né? Todo negócio que a gente constitui precisa ter propósito negocial. Que não posso ter, tipo assim, uma empresa do Simples, 2, 3, uma presta serviço para outra e vamos estar colocando ali tudo certo. Não tem propósito negocial, não está bem estruturado, eu estou correndo risco. Então, tipo, tudo pode ser feito com relação a planejamento tributário, desde que a gente tenha muito claro o propósito daquilo. E aí explorar. Então, tipo, às vezes a gente tá falando de, o cara tem toda a logística dele, toda a entrega, entendeu? Então, por que não criar uma estrutura de negócio mesmo para logística? E fazer isso virar um negócio? Tenho toda uma questão que eu tô vendendo para o site próprio, ou às vezes eu tô logisticamente bem posicionado na fronteira de um estado para o outro. E eu consigo, às vezes, vender na cidade vizinha usando incentivos de comércio digital. Entendeu? Ou às vezes usar uma questão de fabricação e tal, porque eu já tenho ali atendido algumas construtoras. Então, cara, tem muito Tem incentivo. muita possibilidade. Muita possibilidade. É um universo de possibilidade. É um universo. Essa é a vantagem que a gente tem na legislação hoje. É uma legislação extensa, só que ela não me tem só obrigações. Que a gente está acostumado a olhar, tipo, o que a lei me obriga. Mas tem um outro lado. O que eu tenho de direito? Que para mim é um dos diferenciais de vocês. Você não trouxe só as nossas obrigações, você trouxe oportunidade pra gente. Exato. E dois pontos importantes. A gente começou falando sobre o macro, né? Você olhar tudo como de uma forma macro e depois os detalhes, né? No micro, né? Então, Isso. o que fica pro dono de materiais de construção, pro empresário que tá vendo a gente, cara, fica atento em tudo, porque querendo ou não, tudo é um ponto ali para você também conseguir ter um benefício, você conseguir trazer alguma coisa de bom para sua loja, para sua empresa, para você conseguir ali ter um resultado melhor, né? Exatamente, porque se eu não olho, se eu negligencio, principalmente o meu micro, que é essa situação de quanto tempo está na prateleira, qual a margem que eu estou colocando naquele produto. Às vezes o produto que tu mais vende, que é aquilo que está subindo no teu faturamento, é o produto que tem menor margem. E aquela margem que tu tem, mal paga o funcionário. Entendeu? Porque, tipo, tu tá colocando, tu tá achando que tu tá ganhando... Sim, que aí a gente tem aqui um conceito também de margem markup, que muita gente usa markup... É importante falar sobre isso. Muita gente usa como markup dizendo, tô ganhando 100%, só que na verdade não tô ganhando 100%. Tem uma margem bruta de 50% e ainda tem que tirar os tributos em cima disso, me sobra às vezes 35%. 40, dependendo do que for. Ou negativo. Ou às vezes é negativo, dependendo do produto. E às vezes, tipo, pelo que tu tem de custo, a estrutura corresponde a 20% do faturamento. Então, quer dizer, tipo, uma matemática grosseira, de conta de padeiro, né? Eu tenho 30%, 35% de margem bruta, 20% ficou para minha estrutura, sobrou 15%, que aí eu tenho despesas financeiras, ciclo financeiro, eu tenho mais depreciação, eu tenho mais outros encargos. No fim das contas, vou trabalhar para ganhar 1%, 2%, 3%. Só que eu saco da empresa, eu sangro da empresa 5, 6, 7, 8. Então, tipo, aí eu começo a ter o problema de caixa. Que loucura. Entendeu? Essa nossa conversa, ela só dá mais importância para que o dono de materiais de construção, ele tem que parar de fazer isso aqui, a força do braço, e investir mais nisso aqui, ó. Muito. Uhum. E é Isso isso. aqui. Já deu a época de ele ficar investindo nisso aqui. O começo, talvez é necessário. Claro, com O certeza. pai, o avô, até ele mesmo, tava só nisso aqui. Mas agora, para a empresa se perdurar, ser saudável, tem que investir nisso aqui. E é esse que é o ponto, é fazer a transição. A gente costuma colocar muito que a empresa ela tem uma pirâmide, né? Que é o operacional, o tático e o estratégico. E a gente tem hoje a maioria dos empresários, principalmente donos de materiais de construção, ali ocupando funções operacionais e, no máximo, tática. Mas o estratégico é totalmente negligenciado. Então, eu preciso pensar que, tipo... não é eu lá embaixo atendendo, eu ajudando os funcionários, que eu vou conseguir ajudar. Às vezes eu estou dando mau exemplo, justamente. Eu preciso fazer com que aquilo funcione e eu gerenciando de maneira estratégica o meu negócio. E olhando os números. Thiago, de era pra bola. ter 2 horas. Pois é, Foi rápido. eu tava até com pena de cortar, porque, cara, é muito assunto pertinente e maluco. eu tenho certeza que o pessoal hoje que vai ver esse podcast, vai ser impactado, porque, querendo ou não, é um assunto que sangra muito, né? Foi muito Dói assunto muito, bom né? hoje, cara.
Foi muita Então, até peço desculpa a todos aqueles que mandaram perguntas. A gente não conseguiu ler todas as perguntas, evidentemente. Que o pessoal realmente perguntou bastante, tanto no Instagram do Elenai ali, como também entre os alunos do meu canhão de vendas. Não deu de trazer tudo, mas eu acho assim que Já deu o extrato o start, deu pra dar um start, né? Exatamente, deu pra gente extrair bastante coisa muito produtiva daqui, e eu tenho certeza que o pessoal vai dar um Eu acho feedback que bastante positivo. A gente vai ter que chamar o Vinícius pra uma segunda edição. Ah, com certeza. Vamos Tem lá. assunto, não? Tem assunto, a gente viu hoje, né? É. E o amigo tem bagagem pra responder a gente, não? Meu Deus do céu. Gente, eu sou leigo na parte de contabilidade e tal. Até antes de falar, eu falei, ó, vocês conduzem aí e tal. Eu tava meio receoso da conversa, né? Exatamente, mas meu Deus, já aprendi muito aqui já. Imagina quem vive isso no dia a dia, quem tá ali toda hora lidando com guia de imposto pra pagar, isso, aquilo e tal. O cara fica pensando, poxa, eu tô pagando isso aqui, eu poderia estar pagando menos, né? Exatamente, a De contabilidade... forma legal. Exatamente, não sou negando. Exato, a contabilidade não pode ser um tabu. Ela tem que vir pra ajudar, pra agregar. Aí, ó, Nossa, pega essa, mano. viu, gente? E as vendas online não pode ser o tabu. Exatamente. Ela tem que vir pra agregar e ajudar. E Aí, aí, ó. e é simplifica, justamente, nas vendas online é onde mora a maior oportunidade tributária na atual legislação. Tá para mudar. Aham. Mas hoje é onde tem a maior oportunidade tributária. Então, além de vender, trazer faturamento, trazer caixa, porque o ciclo financeiro é completamente diferente, eu posso reduzir de maneira inteligente todos os tributos, né? Então, o que De você tem que maneira falar para os inteligente. nossos alunos, quem não é aluno ainda, dono de materiais de construção? Comece a vender online, ó. Tá aí o meu Nossa! canhão de vendas. Porque além de eu ampliar o faturamento, lucratividade, eu tenho potencial para, consequentemente, reduzir a carga tributária. Que isso? Exatamente. Então não Coisa preciso linda. falar mais nada. Você, dono de materiais de construção, quer vender online. Vocês já pegaram todas as dicas aí. Só acessar o meu canhão de vendas, o link vai estar aqui abaixo. E, gente, vou ter que me despedir. Ah. Realmente a conversa estava muito boa, mas o tempo nos pega, né? É. Mas obrigado, viu, Vinícius? Obrigado por ter agradeço a participado com a oportunidade. gente. Se puder deixar um último insight aí pro dono de materiais de construção, o que você deixaria pro pessoal aí de dica ou, enfim, para eles Não poder tá negligencie os números. Acho que é isso. Tipo, realmente é aquele nosso slogan. Um número muda o futuro. Então, se tu quer mudar o futuro da tua empresa, olhe com carinho os teus números. Maravilha. Obrigado, Vinícius Elenai. Mais uma vez, obrigado aí pela parceria, né? Olha, cara, eu tô impactado com a conversa. É isso que eu já conheci ele. Viu? Olha que loucura, né? Tô impactado. Foi Show incrível de hoje. bola, show de bola. E você que nos acompanhou até agora, não se esqueça, né? Curta, dá essa força pra gente aí, pro projeto ir adiante, né? Curta aí esse vídeo, compartilha com algum amigo, não só dono de materiais de construção, mas empresário, alguém que tem uma empresa que precisa desse conteúdo, tenho certeza que vai fazer bastante sentido pra ele também. E não deixa aí de se inscrever no canal do Elenai, ativa ali a sinetinha, tudo isso é bastante importante até pra você estar recebendo esse conteúdo. Muito obrigado, viu, pessoal? Fica aí a dica pra todos vocês. Mais uma vez, obrigado a todos da mesa, obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Falou. Valeu.